o movimento negro, ou os movimentos negros, fizeram coisas importantes na questão racial brasileira, digamos assim? Fizeram sim. Eu acho que o movimento negro tem méritos. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que é um mérito interessante do movimento negro. Quando eu estava nessa minha fase mais radical, eu me lembro a felicidade que eu tive ao pegar a primeira revista Raça, que é uma revista voltada para o público negro e tal, não sei o que lá, como a Ebony, lá nos Estados Unidos. Tem gente que não gosta, acha que porque a revista é racista, porque fica fazendo isso uma revista só para negro e tal. Mas para mim, como um jovem negro que não me via nas outras revistas, né, ou via muito pouco, quando eu vi uma revista que tinha um monte de negro lá dentro, com roupa bonita, com roupa da moda, de marca, não sei o quê, né, falando de música, falando de feita. uma revista bem feita e tal, eu falei, caramba, que legal, e aí passei a assinar a revista Raça e tal. Então, essa coisa de ter mais de os negros saírem desse lugar de subalternidade na mídia brasileira. Então, essa é uma conquista dos movimentos negros. É verdade. De novela. Pô, vocês só colocam um negro na novela para fazer novela de época e ser escravo. Pô, caramba. Ou ser empregada doméstica, ou entende? Então, motorista. essa é uma demanda dos movimentos. Então, não dá para a gente negar, porque isso foi uma conquista do movimento negro. Ficou batendo nessa tecla. Não. Tá errado, né? Por mim, teriam feito um esforço de criar, como lá nos Estados Unidos, uma TV, como tem o Black Entertainment Television, lá, o BET lá, americano. Tem lá, eles têm uma televisão voltada para o público negro, tal, não sei o que lá. É outra pegada. Aqui talvez não daria certo, mesmo porque o Brasil é muito mais miscigenado do que os Estados Unidos e não dá para você ter uma demanda muito marcada assim e tal, talvez não desse certo. Mas, enfim... mas é uma conquista importante. Então, assim, eu não sou aquele cara que demoniza o movimento negro, ou os movimentos negros. Né? Eu acho que sim, tem seu lugar. Né? Mas eu acho que as coisas são feitas aos poucos. Né? Então, por exemplo, eu tenho um modelo de movimento negro na minha cabeça, que é a Frente Negra Brasileira, que foi o primeiro grupo de movimento negro organizado no Brasil, depois da abolição. Final da década de 20 e início da década de 30, a Frente Negra foi um movimento muito importante aqui em São Paulo, e tão importante a ponto de ter se espalhado por outras cidades do interior de São Paulo e tal, e de repente, quase no Brasil todo, a Frente Negra era conhecida, e eles tinham algumas coisas interessantes. Por exemplo, tinha alfabetização. Por quê? Porque o forte da Frente Negra é a educação. E uma consciência muito forte de que, olha, nós precisamos progredir. Né? E nós precisamos progredir entre nós. Que tipo de progressão? Não, progredir assim, precisamos conquistar os espaços na sociedade. Por exemplo, a Frente Negra tinha uma consultoria para os associados poderem adquirir casa própria. Eles fizeram uma comissão lá dentro com um advogado, com gente da área e tal, né, imobiliária e tal, para ajudar, né, para aconselhar e ensinar as pessoas como os trâmites para elas conseguirem adquirir casa própria. Então, educação, casa própria. Educação, propriedade, né? Propriedade. Educação, propriedade, né? E autoafirmação. Então, não deixa se diminuir, não. Entendeu? Não, você é aquela coisa da música do Jorge Ben. Negro é lindo. Então, não fica com essa tal. Porque, claro, o negro sai da escravidão muito estigmatizado. Né? Muito estigmatizado. E houve um projeto de eugenia no Brasil no final do século XIX, né, na Primeira República, sobretudo, de branquear a população e tal. Então, quer dizer, a questão do racismo brasileiro ela é muito mais complicada e se torna muito mais nociva para a população negra depois da abolição e não antes. No período escravista, o negro não era visto do modo como ele passou a ser visto depois que essas teorias eugenistas começaram a chegar aqui, no final do século XIX. Então, o Brasil passa a ter uma associação de eugenia, da qual
o Monteiro Lobato fazia parte, inclusive, É. então a discussão sobre o Monteiro Lobato ser racista e tal, é porque ele também fazia parte dessa associação que era presidida pelo médico Renato Kell. Então, isso tudo é realidade. Então, o negro passou a ser muito estigmatizado, e aí depois vem aquela coisa de lei da vadiagem. Por quê? Porque o fato é o seguinte: acabou a escravidão, né? O projeto do pós-abolição foi abandonado pela República. Então, quer dizer, um ano e pouco depois da abolição, os republicanos e os militares dão um golpe de Estado, instauram a República, expulsam a família imperial do Brasil e enterram o projeto do pós-abolição. O projeto do Rebouças, do Nabuco, do patrocínio, né, do próprio Império, que tinha um trabalho coligado lá com o movimento abolicionista. Tudo isso é esquecido. Então, o negro passa a ser estigmatizado e cada vez mais aquela questão de trazer os imigrantes para cá, para ficarem empregados no lugar da população negra. Então, quer dizer, os negros vão ficando cada vez mais marginalizados, vão sendo empurrados para as periferias, para os morros cariocas e tal, ficando sem emprego e começam a ficar na rua, jogando, bebendo, né? E aí depois instauram a lei da vadiagem para tentar controlar essa situação que começa a causar problema, né? O que era a lei da vadiagem? Você não podia ser pego na rua sem fazer nada, acho que depois das 10 da noite. Um toque Né? de recolher. Tanto é que na época da ditadura aqui, né, lembra? Não sei se você lembra disso, que todo mundo comenta, né, quem viveu a época, que você tinha que andar com a carteira de trabalho no bolso. Ah, é? Caramba, eu não Porque peguei se você era parado pela polícia e você não tinha carteira de trabalho, era a vadiagem, você ia preso. Caramba. Então imagina, eu tenho uma carta que o Nabuco envia para o André Rebouças, eu não lembro agora o ano, mas certamente na primeira década do século XX. Né? Não, isso. Não, o Rebouças morreu em 1898, então foi o finalzinho do século XIX. Né? Em que o Nabuco fala para o Rebouças, fala, olha, essa república, o mal que ela fez à população negra no Brasil é um negócio incalculável. Por quê? Porque agora os negros ficam nas ruas, estão bebendo, estão sucumbindo ao vício do álcool, estão entrando na criminalidade, jogatinas e tal. E isso está prejudicando muito a população negra. O nosso trabalho, todo aquele trabalho que a gente fez, está sendo... foi por água abaixo, né? Acabou. O próprio Florestan Fernandes fala isso também, né? Ele comenta desse período e tal, de que a população negra ficou muito marginalizada no início do século XX. Então, isso vai se transformar nisso que a gente conhece hoje como o preconceito racial, digamos assim. Né? Então, separando as coisas... Então, assim, estou falando pra caramba, né? Não, mas você deu um contexto histórico que, para mim, pelo menos, foi muito, muito bom, né, Ale? Para a gente entender por que a gente está aqui agora. E agora vamos partir. E agora a gente está nesse contexto e no meio do furacão, né? Então, o olho do furacão, eu acho que agora parte do seguinte princípio. Então, quer dizer, a militância negra, ela substituiu, digamos assim, aquela lógica de superação que vinha daqueles movimentos, das pessoas vamos estudar, mais vamos velhas, ter a casa própria, vamos ter uma família para vencer na vida. É isso aí. Então, por exemplo, a Frente Negra, e não só a Frente Negra, porque assim, a Frente Negra foi fundada por... Tinha dois líderes que brigaram logo no início, que era o Arlindo Veiga dos Santos, que era um católico todo, né, formado, ele é professor de filosofia, formado no São Bento, deu aula no São Bento, que era um super intelectual, né? E o José Correia Leite, que era um cara mais à esquerda, mais progressista já para a época, e os dois brigam já logo no começo da fundação da Frente Negra, se separam e o Correia Leite funda um outro jornal chamado A Chibata, se eu não estou enganado. Mas mesmo o Correia Leite, que era um cara progressista, já na época, ele também criticava, por exemplo, essa coisa do negro ficar fazendo festa sem parar. Olha que coisa curiosa. Por quê? Porque esse pessoal, esses primeiros movimentos, falam, cara, nós não podemos perder tempo. Enquanto nós estamos aqui no bar fazendo samba, tomando cerveja, os brancos estão fazendo faculdade, estão se formando e estão ocupando os espaços. Então nós precisamos parar. Não é hora da gente ficar fazendo festa. Depois a gente faz. Vamos primeiro
consertar as coisas, vamos arrumar. Porque ficar esperando o governo, ficar esperando, não vai funcionar. Né? Então eles tinham muito isso forte, assim, nesses movimentos, de que a coisa era o nós por nós mesmo. Então eles criticavam muito essa cultura de dissolução que começou a penetrar na população negra brasileira. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.